E temos um caso também que ficou muito famoso na mídia, todos devem ter acompanhado, devem ter lido matérias do Valor Econômico, Gazeta Mercantil e outros jornais mais, que é a aquisição, né, pelo grupo espanhol Santander do Banco Banespa aqui em São Paulo. Então, Banespa é um banco do Estado de São Paulo, não é um banco estatal, né, cujo controle, né, era do Estado de São Paulo e foi adquirido pelo Santander, Grupo Santander espanhol, né? Essa aquisição, ela chamou muita atenção na época, porque foi uma aquisição que foi pago um ágio bilionário. O ágio adquirido nessa aquisição foi de 7 bilhões de reais, e já chamou a atenção porque, enquanto o Santander fez essa oferta de 7 bilhões a mais, o concorrente só tinha pago e oferecido no máximo 1 bilhão de ágio para a aquisição do Banespa. Que era leilão, né? Era envelope fechado. Isso, né? envelope fechado. Aí teve toda uma justificativa, né? Por que o Santander ele precisava adquirir o Banespa? Porque, primeiro, se ele não adquirisse o Banespa naquela época, ele perderia a oportunidade de fincar a bandeira no Brasil, porque a maioria dos bancos já tinham sido privatizados, né? E os outros bancos que estavam para serem vendidos não tinham, né, a presença que o Banespa tinha e representava para o negócio. O Banespa tinha carteira de funcionários públicos, que já era interessante. E o Banespa tinha um ativo muito rentável. Só deram um pequeno pontapé na canela, né, que falaram que os depósitos judiciais ficariam no Santander após a privatização, né? E os depósitos judiciais foram para a nossa caixa. É. Então, assim, um dos motivos também de fazer a aquisição do Banespa foi o quê? Que ele tinha um ativo muito rentável, que era o depósito judicial. Tanto é que nos 2 primeiros anos, após a aquisição do Santander para o Banespa, se você pegar os balanços publicados, né, pelo grupo, eles davam uma rentabilidade bastante interessante que justificou a aquisição, inclusive a amortização desse ágio pago pelo Banespa. Então, como é que começou a operação? Então, o primeiro passo da operação foi que a aquisição do controle do Banespa não foi feita por uma empresa brasileira, foi feita por uma empresa espanhola. Então, foi o Santander Hispano, situado aí na Espanha, ele fez a aquisição das ações, né, do Banespa, que eram de controle do Estado de São Paulo. Então, foi feita a aquisição, né, desse controle, né, e veio o primeiro questionamento por parte da autoridade fiscal. Ou seja, quem fez a primeira aquisição de investimento não foi uma empresa brasileira. Não foi ela que reconheceu o ágio. Não foi ela que fez a aquisição para depois reconhecer o ágio. Na verdade, foi o grupo espanhol. E depois, por força de uma operação societária, que é a segunda slide, pode passar, Vinícius? O que aconteceu? O Santander Hispano, o grupo espanhol, ele aumentou o capital de uma empresa brasileira, Santander Holding, com as ações que tinha no Banespa. Como já tinha ágio e teve que fazer equivalência patrimonial, o Santander Holding acabou reconhecendo o ágio na aquisição de investimento, né? Aí, passo seguinte, pode passar, Vinícius. O Santander Hispano, que tinha participação no Santander Holding, fez a cessão das ações que tinha do Santander Holding para uma empresa chamada Meridional Holding, né? Tudo isso para quê? Para, no final, fazer um enxugamento da estrutura societária para ficar somente 3 sociedades. Aí, próximo slide. Passo seguinte, a Meridional Holding, que passou a controlar o Santander Holding, que tinha a contabilização do ágio no seu ativo, foi incorporado pelo Santander S.A., que também é uma empresa brasileira. Aí, ato subsequente, pode passar? O Santander Holding, que tinha registrado o ágio, lembra que o ágio foi registrado quando fez a capitalização, foi incorporada pelo Banespa. Aí, quais foram os motivos da atuação? Primeiro, a autoridade fiscal entendeu que, como quem adquiriu o Banespa não foi uma empresa brasileira, mas sim uma empresa espanhola, somente ela, a empresa espanhola, que tinha direito ao reconhecimento do ágio, né? Então, o que aconteceu depois não tem validade. Segundo fato, essas empresas, Meridional Holding, Santander S.A., Santander Holding, nada mais são que empresas veículos. Ou seja, elas só foram criadas com a única finalidade de fazer economia tributária. Elas não tinham ativos, não tinham funcionários, era o que a gente fala de empresas de prateleira. Aliás, quem assistiu um julgamento lá no CARF, que tinha uma sustentação oral do procurador Paulo Riscado, que era um grandão, né, Herman? Ele sempre vai utilizar essa figura. É empresa veículo, é empresa de papel, é empresa de passagem, né? Mas, assim, foi empresas que foram criadas antes da aquisição
do Banespa, já existiam, e depois elas foram utilizadas para fazer toda essa reestruturação societária. Então, no final, como é que ficou a estrutura societária? Ficou Santander Espanha, Santander S.A. e Banespa, né, com o ágio dentro dele, fazendo a amortização. Né? Essa operação foi fiscalizada, demorou bastante tempo a fiscalização. Depois de muito tempo, o fiscal lavrou essa auto de infração, com esses fundamentos, fundamentou a auto de infração também com base em simulação, entendendo que ali, na verdade, a única finalidade foi fazer economia tributária, utilizando, né, de operações simuladas, né, aplicou uma multa qualificada de 150%, né, e, portanto, levou uma auto de infração de quase 4 bilhões de reais naquela época. Imagina, se a aquisição foi de 8 e o auto é de 4, né, só a metade foi para pagar imposto. Né? Isso já gera o quê? Insegurança jurídica muito grande por parte do investidor estrangeiro. Né? Imagina você faz toda essa operação com base, né, recomendações de advogados, recomendações de auditores, lê a lei, e a lei prevê e permite que você faça, porque isso foi uma privatização, na verdade, né? E depois vem o fisco e fala que isso não é válido, isso cria uma segurança jurídica muito grande, ainda mais para o espanhol. Né? E na Espanha, se você tem pareceres jurídicos pela licitude do negócio, você exclui a multa. Você sabia disso? Ah, não sabia. Tem um cliente espanhol, então eles falam, mas estamos amparados por pareceres jurídicos. Parecer jurídico, mas olha a credibilidade, né, dos juristas espanhóis e a estabilidade jurídica de um país. Né? Ou seja, se eu estou amparado por um parecer jurídico, fica claro que eu não estou fazendo nenhuma aventura. Então, o fisco pode até qualificar juridicamente, dar uma nova qualificação jurídica aos fatos e exigir o tributo. Agora, não pode me exigir a multa. Sim, concordo. Exatamente porque essa responsabilidade depende de culpa, pelo menos de culpa em algum dos seus níveis, né? Suas modalidades. Bom, e esse caso foi para julgamento no CARF, né, ou seja, DRJ manteve o lançamento, né, foi para o julgamento do CARF. Esse caso foi um caso que chamou muita atenção. Se você ia na sala de julgamento, da turma de julgamento, que não é muito grande, né, você via lá cheio de advogados, cheio de procuradores, cheio de auditores fiscais, repórteres, inclusive, porque todo mundo queria saber o desfecho desse. Depois de muita discussão, muitos pedidos de vista, demorou quase um ano para esse caso ser julgado, o Conselho entendeu que o contribuinte tinha razão. Né? Aí temos uma primeira preliminar, que até o Herman comentou na aula passada, que é a questão de decadência. Ou seja, quando é que eu passo a contar a decadência? Eu passo a contar a decadência a partir do momento que eu faço a primeira amortização, portanto, é o primeiro ato que o fisco tem conhecimento da operação, portanto, a partir desse momento que ele tem condições de fiscalizar toda a operação, ou a amortização, a decadência seria mensal. Ou seja, cada mês que eu vou amortizando, começa a contar um novo prazo decadencial. Se a gente pensar dessa maneira, a decadência é eterna. Né? Se a operação demorar 20 anos para se realizar, eu vou contar prazo decadencial de 20 anos. Tá? Então, houve essa discussão dessa preliminar no julgamento do Santander e, por maioria de votos, entendeu que a decadência seria mensal. Tá? Mas essa questão da decadência, se for analisar os precedentes do CARF ou do antigo Conselho de Contribuintes, se a gente pegar a questão da realização do lucro inflacionário ou da compensação de prejuízo fiscal, eles vão na linha que começa a contar o prazo decadencial a partir da primeira amortização, no caso do lucro inflacionário, ou a partir da primeira compensação, no caso de prejuízo fiscal. Então, se essa preliminar fosse para a Câmara Superior, se seguisse esses precedentes, talvez a Câmara Superior revertesse a operação. Tá? Mas, no mérito, como é que foi o julgamento? O julgamento, o relator, no caso, era fisco, Antônio Praga, né? Ele entendeu que a operação é uma operação empresarial, que ela tem fundo econômico. O fato do Santander, Espanha, ter adquirido a empresa no Brasil, teve uma justificativa econômica. Qual foi a justificativa? Que foi alegada pelos advogados. Porque se o Santander tivesse feito o contrato de câmbio registrado no Banco Central, o concorrente ia ter acesso à informação e ia saber qual ia ser o valor do lance que ia fazer. Então, para evitar esse tipo de problema, de abertura de segredo, eles optaram a fazer a aquisição via Espanha e depois fazer a capitalização e gerar o ágio. Né? Então, no fundo, né, pode até passar o slide, se você pegar o voto do conselheiro Praga, é um voto extenso, são mais de 80 páginas do voto, o relatório de voto, tem algumas declarações de voto, ele vai nessa linha, entendeu que é uma operação legítima, né? Entendeu também que é legítima porque foi uma privatização, e se a privatização, né, é mais público e notório que a operação ela vai acontecer, quais são os fundamentos dela acontecer, e entendeu que, nesse caso, o contribuinte tinha razão.
né? Esse é um caso que, com certeza, vai para a Câmara Superior, porque já temos alguns precedentes desfavoráveis. Esse que a gente fala, o Santander 1, tem o Santander 2 também, que pega outro período, que também está para ser julgado no CARF, né? Então, tem uma pressão muito grande, né, em relação a esse caso, mas é um caso que a gente tem que acompanhar em relação a essa matéria.